Sejam bem-vindos ao Congresso da Universidade Metodista. Meu nome é Cláudio Pion e iremos trabalhar a introdução à análise financeira de projetos de investimento em marketing. O tema ele se faz relevante pela condição de mercado, pela condição de formação dos profissionais de marketing e principalmente pela taxa de retorno que as empresas têm exigido, cobrado dos profissionais de marketing na implantação, na divulgação ou mesmo na construção de um novo produto. Fazer uma apresentação minha, eu tenho uma primeira graduação em administração, uma segunda graduação em contabilidade, um lato sensu em finanças corporativas, um estrito sensu mestrado em administração e agora sou doutorando no programa de educação da Universidade Metodista. No ambiente profissional, eu atuo como coordenador de cursos da Universidade Metodista, pós-graduação em Banking, ou a pós-graduação em Controladoria e Finanças, além da coordenação das graduações de Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Gestão de Seguros e, obviamente, professor das linhas de Finanças, Contabilidade, Seguros e Estratégia. Para o mercado corporativo, tenho uma atuação de consultor junto à Conto, Contabilidade e Gestão, na parte de outsourcing, na questão de pricing, custeio, gestão, estratégia, tudo ligado aí à questão de valor e resultados corporativos. O Grupo Abril, por exemplo, ele tenha sempre um administrador que entenda de estatísticas e técnicas quantitativas na sua equipe para avaliar as campanhas de marketing. Isso, quem disse, foi um diretor de relacionamento com o cliente do Grupo Abril. O Santander, ele apresentou que cada vez mais recebe demandas dos gestores para as várias áreas para analisar dados de campanhas. Para isso, o software como o SAS, né, e os módulos do Excel, que facilitam o trabalho dele para apoiar nas decisões. Um analista do Santander junto à área do marketing. E a grande Coca-Cola, o trainee coloca aqui como desafio foi estruturar os modelos econométricos e uma área quantitativa da Coca-Cola para avaliar, para mensurar esses dados financeiros. Uma pesquisa realizada com 601 profissionais de marketing que atuam em diversos países, eles mencionam que desses 79% desses entrevistados responderam que houve um aumento das exigências de que relatórios de desempenho de marketing. Então, a necessidade de validações de ações de marketing ou de atuações com relação ao marketing. Ainda, dentro deste universo, 65% dos entrevistados afirmaram que os CEOs, né, os chefes executive officers ou os financeiros, eles aumentaram as suas cobranças para que profissionais de marketing comprometam ou justifiquem efetivamente a informação do ROI, né, que é o Return on Investment. É aquele, o quanto que eu invisto e tenho de retorno sobre o meu capital. Lá no quarto vídeo a gente vai ter maiores explicações sobre essa questão. Para elucidar, né, traduzir essa colocação, trago uma citação de Adam Smith, né, que é o pai da economia moderna, aonde ele fala do laissez-faire, e ele tem a grande colocação sobre que um país rico é um país que produz riqueza, não um país que vive de riqueza. E até exemplificando um pouquinho desse conceito de Adam Smith, né, do momento que ele vivia num momento ali no Reino Unido muito rico, então, mas de uma riqueza que vinha de outros tempos, não que se produzia alguma coisa. E aí Adam Smith coloca que o dinheiro é como um vinho, será sempre escasso para aqueles que não têm recursos para comprar, nem crédito para tomar emprestado. E essa citação vem diretamente para nós, que estamos estudando esses projetos de investimento em marketing, pela colocação do que eu tenho que fazer um investimento e eu, em diversos momentos, eu preciso captar esse recurso no mercado. Seja ele em banco, seja ele fazendo IPO, hoje está muito difícil, né, abrir o capital, mas ou buscar investidores
Então, a necessidade faz a situação. Então, o recurso é escasso. Eu não posso gastar todo o dinheiro que eu quero. Por mais que as grandes, como Coca-Cola ou o próprio Santander, que na minha percepção é um dos melhores bancos que atuam com relação ao marketing, né? A questão do marketing institucional do banco. Não estou falando de operações, estou falando de lidar com o seu cliente, de comunicação com o seu cliente. Ele tem restrições orçamentárias no que tange a questão de quanto gastar efetivamente. Então tem alguns promenores que a gente sempre tem que discutir sobre isso. Além disso, nessa lâmina efetivamente, a gente consegue imaginar, e é uma colocação direta sobre isso. Planejar pode ser traduzido em decidir. Então, eu tenho que tomar uma decisão antes para que eu venha a obter esse recurso futuro, ou mesmo buscar fazer hoje para colher amanhã. Então, o que vocês estão fazendo agora, fazendo uma pós-graduação em marketing, vocês estão plantando hoje para colher lá na frente. A empresa acontece da mesma forma. Ela tem um dispêndio financeiro num primeiro momento, tira dinheiro de caixa para fazer um investimento, tira dinheiro de caixa porque a primeira movimentação contábil, né, a gente sempre fala caixa, porque independente de onde venha o dinheiro, esse dinheiro ele precisa ser integralizado na empresa. Então, não é que você vai num banco, eu quero fazer a compra de determinada quantidade, uma máquina. Esse recurso, o banco não vai pagar a empresa. O banco ele vai depositar o dinheiro na conta e aí você vai fazer o pagamento. Então, esses mecanismos, eles acontecem dessa forma. Até a gente vai ver no fluxo de caixa, né, num diagrama de fluxo de caixa, que existe um primeiro momento uma saída para depois você colher recursos futuros. É a mesma função que tem em marketing, que tem em projetos, que tem em N situações. Eu tenho um dispêndio num primeiro momento para colher resultados futuros. Para contribuir com a nossa aula, trago no próximo momento, né, a presença do Wildo, um profissional com grande experiência de mercado e que vai trazer uma boa perspectiva, né, uma outra visão sobre as questões que estão envolvendo marketing e finanças. Vamos acompanhar. Recebendo o profissional Hildo Maus Júnior, um profissional que tem experiência em grandes corporações, 9 anos de experiência em vendas em empresas multinacionais, varejistas e na área financeira, uma experiência profissional em loco e em mais de 50 países. Além disso, tem a sua formação em comércio exterior e atualmente é pós-graduando em economia comportamental pela ESPM. Muito obrigado pela presença, Hildo. Obrigado, boa noite, professor Calaus, boa noite a todo mundo aí que for receber essa mensagem. Legal, Hildo, como profissional do marketing, né, qual a importância da análise financeira para a tomada de decisão em marketing, Hildo? Bacana, eu acho que essa é uma questão muito pertinente, né, porque nós acabamos aí, de certa forma, trabalhando com... Tu acaba lidando com dois lados, né, com o que são... antagônicos, digamos assim, né? Tem a parte racional, né, que é a parte financeira, é a parte de números, é a parte que ela é extremamente necessária na tua tomada de decisão. Afinal de contas, uma empresa ela precisa gerar lucro, né? Senão ela seria apenas uma instituição de caridade, digamos assim. E mesmo as instituições de caridade, elas ainda assim precisam gerar lucro, né? Então, você tem num extremo esse lado totalmente racional, totalmente estatístico, contábil, fiscal, né, que é a parte de financeira, e no outro lado tu tem a parte importante do marketing, que é o relacionamento com o ser humano. E o ser humano ele tem tudo menos racionalidade completa, né? Nós temos racionalidade limitada, né? Nós sabemos o que nós conseguimos pensar, tomar decisões, mas as nossas decisões, elas não são sempre racionais, né? Então, a gente pode vir aqui falar até coisas sobre, por exemplo, por que nós dirigimos
e ao mesmo tempo mandamos mensagem pelo telefone, enquanto nós sabemos que racionalmente isso aumenta aí exponencialmente a chance de acontecer algum acidente, né? Mas mesmo assim, racionalmente sabemos isso, nós agimos ao contrário. Então, o profissional de marketing hoje, a importância de ter essa consciência financeira no que a gente faz, é conseguir unir dois pontos antagônicos mesmo, né? Dois extremos que são realmente muito distantes, que é a preocupação financeira e é a preocupação com o ser humano, com essa parte mais tangível. Então, assim como tudo, né? Tudo que está muito para um lado está errado, tudo que está muito para o outro lado também está errado. Então, se tu analisar as tuas decisões apenas por um lado financeiro, bom, tu estás errado. Agora, se tu analisares também as coisas apenas pelo lado humano, bom, você provavelmente estará errado da mesma forma, né? Então, na minha opinião, um bom profissional de marketing, ele vai ser o profissional que ele vai conseguir transitar entre esses dois extremos, né? Conseguindo colher as coisas que são importantes de um lado e de outro, e aí sim juntar, casar esses dois mundos, para que ou a tua proposta de marketing ela não seja extremamente custosa e que não tenha nenhuma rentabilidade, e ao mesmo tempo que a tua proposta de marketing ela seja ainda com rentabilidade, porém humana, efetiva, né, e que chegue nos seus resultados sociais desejados. Extremamente interessante a sua colocação, ver uma parte que você transita com a parte até neurológica das situações, de como são articuladas. É interessante esse viés, porque a visão ela precisa ser bem periférica sobre quando a gente está tomando decisão. Então, eu sempre menciono que um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje são os gestores. Os gestores são mal capacitados porque eles conseguem gerir a empresa em algumas circunstâncias como eles administram a casa deles. E aí eles tomam decisões equivocadas e, enfim, até para que a gente tenha, você mencionando esse assunto, nós temos hoje níveis de governança corporativa, que é algo também que deve ser discutido, enfim. Mas é um ponto interessante que a gente pode até ter algumas outras discussões futuras. Mas, Ildo, além disso, como que a gente consegue identificar sobre como os profissionais de marketing devem relacionar esses conceitos financeiros com as temáticas de marketing? Bom, eu acho que nesse aspecto é importante a gente lembrar duas coisas, né? A primeira e aí de novo eu trago essa mesma analogia, né, de dois extremos, né? Então, em toda abordagem que tu for fazer, primeiro de tudo tu tem que estar resolvendo algum problema, né? Tu tem que estar resolvendo o problema do teu cliente, sempre, né? Se tu não está resolvendo um problema dele, tu está fora. Muitas vezes eu vejo muitas empresas, isso até a nível familiar mesmo, empresas que a minha família possui, que a conversa ela se distorce tanto que o cliente que está errado, né? Não, o cliente hoje mudou muito e isso ele pensa de uma forma burra ou ele pensa de uma forma irracional. E então o que isso é relevante? Tu sempre tem que estar atento ao cliente, entendeu? Tu não tem que estar tu sempre tem que estar atento no foco do teu cliente. O foco não é o cliente, o foco é o foco do cliente. Isso é muito importante. Então isso é totalmente relevante e ao mesmo tempo que tu tem que pensar sempre no foco do teu cliente, tu nunca pode também esquecer que tu defende uma empresa, tu estás numa empresa, ela tem os seus valores, ela tem a tua missão, então tu não pode apenas pensar de uma forma excluindo os aspectos da empresa que tu defende, né? Tu precisa sim, aquela proposta, aquela ideia, ela precisa ser rentável. Então, por mais que a gente possa não gostar de baixar ali, calcular número, né? Por mais que a parte humana do profissional de marketing ela é tão enfim, é tão exaltada e tão celebrada desejada, e feita de uma forma tão exata, tão desejada. O marketing não existe se não houver rentabilidade.
Porque a empresa não existe se ela não tiver rentabilidade. E isso eu falo como empresa, eu falo como departamento que tu atua, ou até mesmo no teu dia a dia, nas coisas que tu faz, entendeu? Então, se tu não tiver rentabilidade, se tu não souber o número, se tu não tiver o respaldo financeiro, se tu não tiver a tua rentabilidade, o teu respaldo de rentabilidade naquilo que tu está fazendo, muito provavelmente tu dificilmente vai ter futuro, entendeu? Tu dificilmente vai ser uma coisa sustentável a longo prazo. Então, para mim, o profissional de marketing ele vai estar sempre transitando entre esses dois mundos, né? O mundo racional, matemático e o mundo humano, emocional. Legal, muito obrigado pela participação. Volto a mencionar, interessante essa questão que você coloca como dualidade do profissional de marketing. Cabe até por comportamento que você estuda hoje na sua pós-graduação, o comportamento racional. Eu até, num primeiro momento no meu programa de mestrado, eu tinha pensado em estudar o comportamento financeiro, que são os betas, né? O porquê que algumas pessoas elas são mais propensas ao risco, menos propensas ao risco, e também está diretamente ligado às questões do marketing. Mais uma vez, muito obrigado e vamos nos falando, Edu. Agradeço imensamente. Um abraço. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado da entrevista com o Wildo. Uma grande contribuição para nós profissionais de finanças, marketing e área de gestão, efetivamente. Um ponto interessante que pode ser discussão com ele, da parte de comportamento, né, da tomada de decisão. Cabe em um outro momento uma discussão com o Wildo. Mas voltando efetivamente para o nosso tema, que é a análise de projetos de investimento em marketing, vamos falar um pouquinho o que é efetivamente a análise de investimento. Trago aqui dois autores para a gente navegar com a conversa deles, que o Migliorini menciona que essa análise de investimento é um modo de antecipar por meio de estimativas esses resultados que são oferecidos pelos projetos na obtenção de resultados futuros. Os produtos, né, ou serviços oferecidos pela empresa num determinado mercado são de resultado de decisões tomadas no passado, como eu mencionei anteriormente, e que influem no desempenho presente, conseguindo ou não sustentar o crescimento das receitas ou da operação efetivamente da empresa e do lucro, criando valor para a empresa. Essa já é uma citação de Lapone. Para nós, né, que atuamos aí no mercado, olhando as estratégias, olhando as condições efetivamente que nos são oferecidas, uma empresa boa é aquela empresa que tem possibilidade de geração de caixas futuros. Em inglês, né, nós mencionamos o going concern, que é um crescimento em marcha. Então, uma empresa que apresenta crescimento em marcha é uma empresa boa. Aquela empresa que mantém bom fluxo de caixa, mas uma condição estagnada, ela tende a ter problemas futuros. Entendam que hoje a gente tanto discute, né, ainda mais vocês profissionais de marketing, discutem sobre as questões inovadoras que são apresentadas a cada instante, essas small caps, as empresas que estão aí obtendo recursos como as startups, enfim. Uma empresa que tem futuro é aquela empresa que tem a possibilidade de gerações de caixa futuro. Isso é importante ficar aí claro para vocês. E aí eu trago autores de marketing, Dan Shefman, que eles trabalham com a questão do marketing. É uma citação de Camanho, né, até também de uma revista da ESPM, que eles falam que, de acordo com os estudiosos, né, o procedimento racional influencia positivamente a decisão estratégica eficaz. E aí, os executivos que aplicam técnicas analíticas tomaram melhores decisões frente àqueles que não utilizaram o método. Então, até mencionei, né, no próprio entrevista com o Wildo, e falo novamente, que muitos gestores eles estão tomando decisões equivocadas por condições de eles entenderem aquilo que é para eles
aceitável, mas eles não conseguem identificar o que o próprio mercado requer ou mesmo uma condição de sustentabilidade da organização. E aí tem muito a questão do empreendedor, né? Entender muito do seu processo, mas pouco conhecer sobre gestão. Então, aí é uma discussão bem atrativa que cabe aí para vocês em momentos oportunos. Marketing e finanças, temos aí uma condição nem sempre tão confortável, né? São duas áreas que tendem a trabalhar junto, mas o polo positivo e o negativo, em inúmeras circunstâncias, não caminham para o mesmo lado. A situação melhorou de anos para cá. Eu acho que nós tivemos uma ruptura muito grande no início dos anos 2000, né, que aí começaram efetivamente as métricas muito mais consistentes, e aí as coisas foram se ajustando, né, foram equilibrando os poréns, porque os profissionais de marketing eles tinham uma conotação um pouco adversa do que os profissionais de finanças. E os profissionais de finanças, obviamente, tinham uma conotação diferente dos profissionais de marketing. Então, essa percepção ou a condição para essas tomadas de decisão, em algumas circunstâncias, eles causavam certo desconforto, não só em reunião, mas como na gestão efetivamente do budget, né, do orçamento empresarial, seja para qualquer circunstância. E aí trago outras duas citações, né, que é importante, que Ferriss ele menciona que as medidas que os profissionais de marketing progridem em suas carreiras, torna-se cada vez mais necessários coordenar plano com outras áreas funcionais. Então, um diretor de marketing, um gestor que trabalha com a área de marketing, obrigatoriamente ele precisa ter relacionamento com o profissional de finanças. Como ele precisa ter relacionamento com o profissional de planejamento, de logística, enfim, não é uma área sozinha. Até já deixo aqui, né, a informação que para nossa interação eu vou trabalhar com um vídeo muito interessante sobre o ROI, onde mostra-se a condição de antigamente para uma condição atual de marketing. Marketing, finanças, logística, recursos humanos, nenhuma área está dentro de uma bolha, que é o nome hoje tão utilizado. Todas essas áreas elas estão dentro de uma mesma unidade, que é uma empresa, uma corporação, elas estão ali dentro, não estão em lugares separados. E ainda para o marketing, o diálogo deve sempre estar muito próximo de finanças, projetos de investimentos e em serviços ou produtos devem estar pautados com geração de caixas futuros. Não é porque eu tenho a percepção, a minha percepção pouco importa. O que importa efetivamente é a minha condição de geração de caixa futuro. Isso tem que ficar muito claro sempre. Não podemos deixar de ter essa percepção. E aí eu trago, né, um planejamento de marketing que é muito interessante, do Magalhães, que um dos momentos mais difíceis e até delicados, né, do planejamento ocorre quando a gente precisa colocar os números no papel e as vírgulas nos preços. Por quê? São inúmeras áreas que elas atuam diretamente, desde formação de preço até a entrega efetivamente do produto. Então, a condição que isso te norteia, né, até a gente começa a entender essa questão do norte, né, como direcionador, não como a epistemologia do norte, mas como um direcionador, a condição de que ele vai me trazer o seguinte: eu tenho que ter um produto que seja rentável e que tenha um prazo e que traga nome à corporação. Então, todo esse projeto, né, a gente fala assim, mas a área de planejamento estratégico, até que o professor Oswaldo Martins, coordenador do curso, trabalha com vocês, essa questão estratégica, ela precisa e deve estar alinhada com toda a competição da empresa. Então, eu não posso atirar para todos os lados. Se a minha empresa é uma empresa inovadora, eu preciso inovar em cima daquela área,
professor Oswaldo, que tem essa condição como gestor, inclusive dessas diárias, né, e tem essa percepção. E os profissionais de marketing precisam atuar dessa forma. E aí nós temos como planejamento a forma, o valor, a disponibilidade, e aí chegamos na questão do orçamento. Em inúmeras circunstâncias, nós temos um produto excelente, algo que o mercado deseje, mas que não tenha valor compatível com o que o produto te oferece. Então, não adianta eu querer criar inúmeros produtos que não cheguem à mão do meu consumidor. E aí eu trago alguns exemplos, né, como operadoras ou empresas, né, que produzem chocolate, o produto final chocolate, não o cacau, mas o produto final. Eles têm uma empresa A, não citando nomes, né, que é um determinado grupo Prime, e eles têm uma segunda linha que tem a sua condição para atender aquele nicho de mercado, porque os produtos eles partem do mesmo local, basicamente utilizam o mesmo insumo, que é o chocolate, que é o cacau, mas eles têm foco e direcionamento diferente. E eles contemplam o orçamento da organização. E aí cabe toda essa questão do planejamento de marketing. Eu vou falar assim, muitas empresas falam assim, mas uma vai engolir a outra. Negativo. Quantas empresas a gente não consegue identificar? Seguradoras, empresas de panetone, chocolate, enfim, construtoras. Eles precisam atingir, eles precisam atender nichos de mercado. Lá na frente isso pode acontecer uma ruptura, onde existe uma uniformização de toda essa informação, pode acontecer, mas por hora não é assim que acontece. E aí eu trago os dados, né? A gente foi fazendo funil para vocês que a gente vai construindo todo o arcabouço até chegar em finanças, que a matemática financeira é o que vai trabalhar os conceitos de viabilidade de projeto. A gente vai ver lá VPL, TIR, Payback. Esses são os dados que vão nos nortear através da matemática financeira, que ela estuda o valor do dinheiro no tempo. E o objetivo básico é efetuar essas análises através de comparações de diversos fluxos de caixas de entrada e saída desse dinheiro ou desse recurso. E aí tem uma informação que é bem interessante, que postergar uma entrada de caixa, né, um recebimento, por certo tempo nessa linha, né, envolve um sacrifício. Por quê? Vamos dar um exemplo, né? Se eu compro um produto hoje, eu pago em 15 dias, mas eu vendo ele em 40 dias e vou receber em 60, a empresa ela tem um período que ela fica sem o recurso em caixa. E sem esse recurso em caixa, ele se torna oneroso. E aí nós temos que trabalhar com a condição de juros. O capital ele precisa ser remunerado. Então, vamos vender, o material está parado, vamos vender e dar 60 dias para o cliente pagar. 60 dias para o cliente pagar, a gente está financiando o estoque do cliente. Então, eu acredito, né, que tenha muitos profissionais que trabalham na área de vendas aqui, cursando essa pós-graduação, falam assim, não, vamos vender a qualquer custo. A gente não pode vender a qualquer custo. Isso é uma grande briga entre a área de vendas, a área financeira, a área de marketing. O estoque está parado. Não, o estoque está parado, mas você tem o estoque ali. Até tem, né, algumas colocações que a gente fala mais um passarinho na mão do que dois voando. Por uma condição assim, é utilizável, a menos que a gente esteja trabalhando com um produto que deprecie, enfim. Mas cada empresa e cada produto tem uma sequência, uma forma de ser administrado. Espero que tenham apreciado o nosso conceito da aula, que é a introdução, a análise, ao estudo de viabilidade financeira para o marketing. Conforme mencionei e trouxe a apresentação do Hildo, o tema se faz relevante, ele é notório e a construção desse conhecimento fará que o profissional tenha uma percepção e uma condição melhor de emprego e renda também.
além disso, né, óbvio, trazendo um resultado maior para as organizações. Muito obrigado.